Amados e amadas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É com alegria que estamos reunidos e reunidas mais uma vez para darmos continuidade à nossa formação sobre a ação do Espírito Santo sobre a Igreja, sobre nós e sobre o mundo inteiro. Hoje vamos abordar o Espírito, hóspede de nossa alma. Lembremos-nos das palavras de Jesus: se me amardes, observareis meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, que ficará convosco para sempre, o Espírito da verdade. João 14, 15 e 17. Ao prometer aos discípulos o Espírito Santo, pede-lhes Jesus uma só condição: o amor autêntico, esse amor verdadeiro, que se prova não pelas palavras, mas pelas obras, pelo generoso cumprimento da vontade divina. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, é o Espírito do amor. Não pode ser dado a uma pessoa que não ama. Intrigados, pessoas rancorosas, raivosas, não possuem em si o Espírito de Deus. Vivem nas trevas. Mas, para quem vive no amor, portanto, na graça, o Espírito Santo é assegurado pela promessa infalível do Senhor Jesus: derramarei sobre vós o meu Espírito. Não se trata de um dom passageiro, não, como alguns pensam, nem muito menos algo que acontece por acaso numa cerimônia. O dom do Espírito Santo que recebemos no batismo é graça permanente, santificante, que durará por toda a nossa vida, até que cheguemos ao céu. Ele vem como autor da graça para agir em cada pessoa, em todas as pessoas, na Igreja e no mundo inteiro. Eu fico às vezes pensando sobre a pessoa do Espírito Santo, contemplando o mistério da Trindade. Fico maravilhado ao saber que o Pai sempre está amando e o Filho sempre derramando seu Espírito sobre todos nós. É maravilhoso perceber isso. Você tem se aberto à ação do Espírito? Você tem acolhido esse dom? Você tem orado dizendo: vinde, Espírito Santo. Eu preciso de vossa presença. Vós conheceis o tamanho dos meus limites. Vinde, fortalecei-me, iluminai a minha mente, tornai-me solícito aos apelos de Jesus. Está o Espírito Santo no homem para formá-lo à imagem de Cristo, para solicitá-lo ao cumprimento da vontade de Deus, para sustentá-lo na sua luta contra o mal e na prática do bem. Vem o Espírito Santo em auxílio de nossa fraqueza, Romanos 8, 26. E fazendo sua a nossa causa, ele intercede sem cessar, com insistência por nós, junto ao Pai. É maravilhoso perceber isso. Se tem os batizados tão poderoso advogado, tão válido apoio e auxílio, por que são tão poucos os que chegam à santidade? Respondo: é o tremendo mistério da liberdade do homem e da mulher, e ao mesmo tempo de sua responsabilidade. Deus, que os criou à sua imagem e semelhança, não os santifica contra a vontade deles. É a vontade que determina a ação do Espírito. Quando nos abrimos à sua docilidade, ele vem e transforma tudo em nós, ilumina nossos caminhos, fecunda nossos corações. Amados, se o cristão não se santifica, é unicamente porque não se deixa conduzir pelo Espírito, porque ainda está apegado às coisas velhas,
porque ainda é escravo de si mesmo e das paixões desordenadas, porque ainda está sob o pecado. Vinde, Santo Espírito, enchei os corações de vossos fiéis, dizemos nós todos os dias. Enchei os nossos corações dos vossos dons. Assim, portanto, reza com a Igreja o cristão dizendo: vinde, Santo Espírito, iluminai nossos corações, conduzi-nos à verdade que é Jesus. Vinde, Espírito Santo, lavai o que é impuro, regai o que é árido, dobrai o que é rígido, aquecei o que é frio. A oração da sequência da festa do Espírito Santo na liturgia de nossa igreja. Ó Espírito Santo, Paráclito, Consolador, aperfeiçoai em cada um de nós a obra iniciada por Jesus. Aperfeiçoai agora. Libertai-nos dos malefícios e contaminações. Tornai forte e contínua a oração que fazemos em nome do mundo inteiro. Renovai a face da terra. Apressai, ó Espírito Santo, para cada um de nós os tempos de profunda vida interior. Necessitamos mais do que nunca sermos homens e mulheres tocados pelo poder da vossa graça. Homens e mulheres místicos, que buscam em meio às coisas que passam aquelas que são eternas. Apressai o tempo da nossa renovação autêntica. Dai-nos uma profunda vida interior pela oração e pela prática da caridade. Dai vigor ao nosso apostolado. Dai vigor a nós que temos um carisma. Vivei e levar para o mundo a misericórdia de Deus. Tornai o nosso apostolado fecundo, para que produza muitos frutos para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, ó Paráclito, nós vos suplicamos, ficai conosco. Mortificai em nós a natural presunção. Mortificai em nós as tendências pecaminosas e fazei brotar em nossos corações o desejo de santidade. Dai-nos a graça de termos saudade do céu. Meus amados, minhas amadas, nesse segundo dia do nosso tríduo, peço-lhes, dirijam-se ao Espírito Santo confiantemente. Entreguem a Ele suas vidas. Coloquem diante dEle suas necessidades, seus problemas. E supliquemos como igreja orante que Ele venha e nos liberte dessa pandemia. Queridos irmãos, falar do Espírito Santo é algo tão apaixonante, que nenhum sermão, nenhum livro, ninguém nesse mundo jamais poderá dizer com precisão quem é a força e o amor que brotam da ação do Espírito Santo sobre todos nós. Por isso dizemos, como os primeiros cristãos, embriagai-nos, tornai-nos solícitos às promessas, aos apelos de Jesus, tornai-nos corajosos no testemunho, audaciosos no serviço pastoral, humildes naquilo que fazemos. Que Deus nos conduza por esse caminho. Amanhã nos encontraremos no encerramento desse tríduo. Fique em paz. E a bênção de Deus fecunde seus corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.